Onde foi, Roberto, que isso se perdeu? Como é que Roberto enxerga que isso se perdeu? Nós viemos, né, do núcleo familiar em que a palavra do homem vale muito. Isso. Se ele disser a você, né, usando o adágio popular, que o jumento morreu, pode tocar fogo na cangaia, que morreu e está morto. Exatamente. Não é? Se ele disser a você que tal dia, tal hora vai lhe pagar, tal dia, tal hora ele vai pagar, pode dormir. Pode ficar tranquilo. Pode se preocupar com isso, não. Se ele disser que gosta e que é seu amigo, ele é seu amigo, ele gosta de você, acabou, vamos morrer nós dois emendados. Sabe? Eu fico às vezes me questionando, onde foi, Roberto, que se acabou? Onde foi que se quebrou? Qual foi o momento que acabou isso? Onde foi? Onde houve a ruptura, né? Onde foi? Ainda foi na geração dos nossos pais? Ou já foi na nossa que acabou isso? Eu acredito que a nossa ainda mantém, João, um pouco. É claro que não todo mundo, né? Claro. Porque muita gente se enveredou pelo caminho mais, digamos assim, mais popular. Mais popular. Você ser esse cara que você descreveu é muito difícil, cara, hoje. Não é? É muito difícil. É difícil você ser aceito dessa forma, né? É difícil você não se sentir isolado do mundo quando você procura essa forma de ser, de dizer não, a minha palavra, a minha dignidade, defendendo essas bandeiras. Por quê? Porque nós temos hoje um conceito bem, só fazendo aqui um parênteses, um conceito que eu por conta dessa formação da gente, esse conceito ele não me confortou. Porque quando você entende a coisa, quando você lê algo que lhe explica, você tá, sim, agora eu entendi. Um conceito que você já ouviu, que está muito falado agora, é o conceito de pós-verdade. Sim. Né? Conceito de pós-verdade. E o que é essa pós-verdade, filosoficamente falando? É que a verdade que me interessa é que é a verdade. Então, eu coloco a minha subjetividade naquilo ali. Se me agrada, pode ser a maior mentira do mundo, mas vai ser a minha verdade. E aí entra no universo da internet, das plataformas digitais, desse mundo de impressão, desse mundo de imagem, que eu costumo dizer assim... A gente devagando o pensamento por aí, a gente cairia lá nos fake news? Isso, exatamente. Tem um livro muito bom que é Os Engenheiros do Caos. Eu acho que você já li. Já leu. Muito bom eu tenho um problema grave, eu sou um leitor compulsivo, sabe? Parabéns, é por isso que eu digo que às vezes eu nasci quebrado. Eu sou um leitor compulsivo, eu preciso ler, sabe? É uma questão de necessidade, eu preciso, sabe? Às vezes eu vou, antes de dormir, eu ainda vou ler, eu ainda vou escrever alguma coisa, eu preciso, é uma questão de necessidade. Eu faço isso, ou não sei, eu não me sinto bem se não fizer. E quando você falou nisso, eu estava imaginando aqui, as mentiras que são contadas, muitas vezes, são contadas repetidas vezes por pessoas diferentes que acabam virando verdade. E aí é uma coisa interessante, porque essa verdade passa a ser, que é a questão do pós-verdade, passa a ser a verdade do outro. E a verdade absoluta, o cara está convencido de que é aquilo. Sabe? Isso é um absurdo. E aí a gente volta para aquela discussão anterior, quando eu dizia, olha, eu estou preocupado. Esse é o mundo que meu filho tá aqui. Ele está chegando nesse universo. As tuas meninas estão chegando nesse universo. Né? Como é que eu vou orientar isso aqui, velho? Estamos aí. E é por isso que eu te falei na questão de se prender aos conceitos filosóficos. Já que nós estamos falando de filosofia, Roberto, vamos deixar o Dr. Roberto quieto, vamos falar com o Roberto. Já que nós estamos falando de filosofia, você concorda que o planeta Terra, nossa morada, nossa casa, é
a nossa casa ou é uma prisão? O planeta Terra é um lugar onde nós habitamos, estamos aqui vivendo, ou ele é, na verdade, uma prisão? Nós estamos aqui presos. É interessante você fazer essa pergunta, porque você começou a pergunta pelo macro. Sim. A primeira prisão do homem é o corpo. Sim. Né? Então eu já considero que a primeira prisão que nós temos é esse invólucro biodegradável, que é o nosso corpo. E aí o macro seria o planeta Terra. E aí mais macro ainda ia para a Via Láctea e assim. Pensando dessa forma. Por quê? Porque eu acredito, Jota, que a criação divina, ela tem um propósito. E depois nós vamos chegar em outros desdobramentos sobre isso. A criação divina, ela tem um propósito, que é responder aquelas questões filosóficas. De onde vim? Quem sou? E para onde vou? Você faz um paralelo entre a criação e essa inquietude da filosofia, que ninguém consegue responder, que ninguém... Mas aí, se você fizer um paralelo com a criação divina, você consegue responder essas perguntas de forma satisfatória. Sim. Claro, cada um do seu jeito particular, né? Então você diria, de onde venho? Eu venho de um Criador. Sim. Quem é o Criador? Deus. Eu venho do Criador. Independente da crença. Independente da crença. Eu venho de um Criador. Eu vou fazer só um adentro Pode aqui, ficar à porque eu ouço muito isso, sabe? As pessoas falando sobre Deus é um só. Só tem um, e só existe concordo. um, não existe outro, Concordo etc. plenamente. As crenças, as culturas existentes pelo mundo que fazem esse trabalho de cultuar esse Deus de uma forma diferente, com outro nome, sabe? Uns vão chamar de Alá, os outros vão chamar, sei lá, de qualquer outro nome que seja. O que não quer dizer que não seja o mesmo Deus. Eu também penso assim. Tudo é um Deus só. Então, assim, eu precisei fazer isso adentro porque eu me lembrei dessa colocação e digo, não, tudo é um Deus só. Não tem um outro Deus, só tem um, não é? E aí, quando você traz à luz exatamente essa analogia, essa visão, me faz pensar aqui, né, no grande erro que se comete hoje em dia. Roberto é católico. Sim. Católico praticante. Católico, sim, praticante. Né? E aí me faz pensar no grande erro que se faz quando se pensa, quando se imagina numa força criadora como Deus. Isso. Né? E se pensa, se imagina nesse Deus como eu cultuo uma determinada religião, então o meu Deus é o Deus correto. É o melhor. Como se tivesse vários deuses, tivesse outro Deus em algum lugar. Não só faz tem sentido, um, velho. Não faz sentido pensar dessa Você concorda com isso? Concordo plenamente. Só existe uma força criadora, ao meu ver, que é exatamente de onde nós viemos. Né? Então você vem dessa força criadora. Aí quem sou eu? Eu sou aqui, esse invólucro, né? Biodegradável, que foi dado pelo Criador, claro, para que eu tivesse uma evolução, para que eu viesse para a materialidade e pudesse melhorar, pudesse ser um bom pai, um bom filho, um bom amigo, pudesse espalhar o sentimento primordial que é o amor, né? Espalhar esse sentimento. Então nós temos a oportunidade, que é quem sou? Quem sou eu? Eu vim para aqui para me fazer a evolução. Ora, chamados aqui de seres humanos, né? Seres humanos. E aí para onde eu vou? Ora, eu tenho que voltar para o Criador. Claro, voltar para a fonte, claro, claro. Voltar sempre. Claro. Mas aí, o que é que o Criador exige de mim? Que eu volte, pelo menos, evoluído. Pelo menos melhor, né?
Pelo menos. Senão não teve nenhum sentido. Não teve. Eu também acredito muito nisso, sabe? Que as pessoas às vezes olham e elas dizem, sabe, a gente tá aqui porque a gente tá. E tem muita gente, Roberto, que tá passando por aqui por passar, sabe? Tá de passagem mesmo, literalmente de passagem. Literalmente. É o cara que acorda, é o cara que vai trabalhar, ele volta, come, dorme, acorda no outro dia, vai trabalhar, volta, come, deita, dorme, vai de novo. É um ciclo sem fim isso aí. E você imagina a oportunidade que ele está perdendo. Pois é. Me questionaram, quando eu deixei de ser professor, me fizeram o seguinte questionamento. Por que você está deixando de ser professor? É a oportunidade de você ser bem-sucedido. Como se o coitado do professor fosse, né? Por favor, não se ofenda comigo, queridos professores, amigos, eu passei... Pois é, eu passei pela mesma situação. Mas o que eu estou querendo dizer, em relação ao professor, é que é tão desvalorizado, quando eu digo que o pobre do professor é porque é tão desvalorizado, é uma profissão tão nobre, tão digna, isso, sabe? Que deveria ser tão bem pago, tão bem reconhecido, e não é. Por isso que eu digo, como se o pobre do professor, né, fosse exatamente essa profissão que vai dar toda esta dignidade. Não é, velho. A gente sabe da falta de respeito que existe com o professor. Eu estou dizendo isso em relação a todo um processo educacional do Brasil, se é que nós podemos dizer que o processo educacional do Brasil é um processo educacional brasileiro, que não é. Nosso modelo de educação, ele não é brasileiro, ele é francês. Já vem importado. Já vem de lá para cá, então já é um outro modelo totalmente diferente. Nós só aqui só adaptamos, ajustamos, caçamos o meio de dar a nossa cara, né? Mas me disseram isso. Por que você vai deixar de ser professor? A oportunidade que você tem de ser bem-sucedido. E eu fui professor durante quase 16 anos. E chegou uma hora que eu olhei para o lado, olhei para a direita, olhei para a esquerda, e aí eu fiz o seguinte questionamento. Eu faço o que da vida? Eu questionei, eu digo, eu faço o que da vida? E aí quando eu olhei, eu não tinha feito mais nada da vida, velho. A não ser acordar, levantar, dar aula, voltar, corrigir as provas, corrigir os trabalhos, voltar, deitar, dormir, acordar, levantar, deitar. Mecânico. Sabe? Já estava uma coisa tão automatizada que eu olhei para mim e disse, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso experimentar uma outra coisa. Exatamente. E as escolhas e as decisões, para você que está assistindo, isso é importante, principalmente você que é mais novo, as escolhas e as decisões da gente, todas elas têm um peso importante. Sabe? Esses dias eu estava lendo, eu li uma coisa que eu achei, assim, importantíssima. Era uma frase que dizia, todos os caminhos levam à morte. Então se perca. Todos os caminhos que você trilhar vão levar à morte, independente, social, político, econômico, profissional, amoroso, sentimental, todos vão levar à morte. Então se perca. Fique à vontade para errar, né? Erre. E aí, como a vida ela é feita de escolhas, velho, você vai errar. Independente de você ter 40 anos, de você ter 20, de você ter 50, de você ter 80, você vai errar. Sim. Como pessoa, como profissional, você ninguém vai errar. É perfeito. Me lembrei aqui do meu pai com 80 anos de idade. Um senhor, analfabeto, agricultor, capial, da roça. E eu preocupadíssimo esses dias, preocupadíssimo, sabe? Faço, não faço, vou, não vou, arrisco, não arrisco, invisto dinheiro aqui, não invisto, perco, não perco, sabe? E meu pai olha pra mim e diz, tu vai errar de todo jeito. E a princípio, quando ele disse isso, eu não entendi. Eu olhei pra ele, não, o senhor não tá me ajudando, papai. Eu nem comecei. Ele disse, não, me deu incentivo. Tanto faz ser agora, como ser amanhã, como ser depois. Dando certo o que você quer colocar com seu irmão, não dando certo, tá? Uma hora mais cedo ou mais tarde, você vai errar. Você vai errar enquanto pai, você vai errar enquanto pessoa, você vai errar enquanto próximo, você vai errar. Você vai. Então assim, por que tu tá com tanto medo de fazer isso aí? Por que tu tá tão preocupado com isso aí? Aí eu olhei para ele e disse, papai, a gente sabe que é mesmo. Olha a sabedoria. Se não der certo esse negócio, não deu.
Aí papai, pelo menos você já sabe que não deu certo, entendeu? E você tenta outra coisa. Sair da educação foi isso. E preciso fazer outra coisa na vida. Mas é uma decisão muito difícil. Muito complexa. Difícil. Eu digo, preciso fazer outra coisa. Muito complexa. E Roberto, eu quebrei a cara assim inúmeras vezes. Eu quebrei a cara depois que eu saí inúmeras. Sabe? Eu imagino. E algumas das coisas que eu já tracei, algumas das coisas que eu já planejei, que vai dar tudo certo. Aí tu teve que refazer tudo. Rapaz. Reconstruir, refazer. Começar do zero e refazer. E no zero não tem muito espectador não, viu? Não, no zero não tem ninguém. Porque o interessante de começar qualquer coisa não é se você estava aqui, se não tinha um espectador olhando quando você decidiu fazer. É quando você chega. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer, Roberto teve sorte. Eita, Roberto, de sorte da peste. Cara, ele pegou e fez e deu certo. Ele foi lá e fez, deu a cara e... Rapaz, como é que pode? É muita sorte. Você não viu a renúncia. Você não viu os obstáculos. Você não viu do que o Roberto teve que abrir mão. Você não viu o trabalho até lá, não. Exato. Porque as pessoas não veem o caminho, Roberto. Elas só veem o resultado. Sabe? E aí, quando você fala isso, e eu analisando aqui a sua mudança, sabe, da educação para o direito, que foi uma decisão muito corajosa. Sim. Foi uma decisão muito corajosa. Teve que renunciar a muita coisa, teve que passar muito arroxo, muito aperto para poder chegar na... E aí, eu me vendo aqui, e Roberto errou também no meio do caminho. Sim. Né? Natural. Né? E aí, assim, com o passar do tempo, eu tô com 43 anos hoje. Né? Tu tá com 42. 42. Tô com 43 anos. Eu perdi o medo de errar. Agora, Roberto tem esse medo. Eu tenho a consciência de que é natural errar. Que bacana. Tenho essa consciência. Em face de tudo que tu já passou até aqui, velho, que não foi brincadeira. Mudanças, escolhas, renúncias que foram feitas, tá? Situações das mais diversas aqui que você teve que passar. Aconteceu uma coisa que eu considero uma coisa muito bacana na sua vida, não é? Que aí eu divido agora a sua vida em 3 momentos distintos. Ótimo. Né? Roberto educador, Roberto professor educador, Roberto advogado, profissional do direito, funcionário público, e Roberto maçom. Como foi que aconteceu isso, velho? Como é que a maçonaria ela chega e entra na tua vida? A maçonaria é uma coisa realmente... Assim, eu acredito muito, João, como a gente acabou de dizer, que tudo que é seu está ali, né? Certeza. Tudo que você tem que... Aonde você tem que estar, você vai estar, como você bem falou. E a maçonaria, para mim, mais uma vez, a maçonaria para mim foi um refúgio, né? Eu tenho um irmão, mas antes disso eu vou te dizer como foi que cheguei lá. Uhum. Né? Então, eu já fiz de tudo um pouco, né? E uma das coisas que eu fiz foi ser estagiário na Defensoria Pública de Aurora durante 10 anos. 10 anos de estágio lá. E lá eu conheci uma pessoa muito importante nesse sentido, nessa visão maçônica. Na verdade foram 2, que foram o Dr. Célio Saraiva, professor público, grande Dr. Célio, tem um legado. Um grande professor. Um grande professor, tem um legado em Aurora muito grande. E também o Dr. Rambran, né, que era promotor de justiça. Demais. Então, esses dois... E se você me permite fazer uma ressalva aqui em relação ao Dr. Rambran, a palavra mestre maçom, ela não poderia ter sido mais bem aplicada do que na imagem de Dr. Rambran. Verdade. Mas continue, vá. Então, essas 2 figuras me chamaram a atenção, que eram homens do direito, homens que deveriam ser técnicos, como são, quando precisa,
mas que esses caras tinham um olhar diferente. Tinham um olhar diferente, tratavam as pessoas de forma diferente. E aí eu despertei esse interesse, né? E o Dr. Célio me apresentou toda a forma de se chegar e de se propor e tudo mais. E aí eu consigo, em 2015, dia 7 de fevereiro de 2015, ser iniciado na maçonaria. Coisa boa, cara. Isso é um divisor de águas, como você colocou. Por quê? Porque, mais uma vez, eu me encontrei sozinho. O homem de solidão. Mais uma vez eu me encontrei sozinho. Minha irmã, ela casou muito cedo. Aí eu fiquei ali com a minha mãe. Era como se fosse um filho único, né? Já que a irmã foi cuidar da vida dela e tudo mais. E aí, quando eu entro na maçonaria, eu digo, olha, eu não tenho irmãos biológicos, né? Assim, além da minha irmã. E aqui, eu ganhei vários irmãos. Bacana. Então, supre novamente a necessidade de se estar inserido num grupo, né? Isso a princípio. Quando eu ainda galgava os primeiros conhecimentos da filosofia maçônica, e se você perceber a questão da filosofia também Claro. Então, quando eu comecei a perceber a filosofia maçônica, aí eu vi a riqueza de princípios, de valores que a maçonaria ensina, que a maçonaria aponta. Porque o que é maçonaria? Maçonaria é uma escola que usa como método as alegorias e os símbolos para fazer com que seus adeptos entendam determinados princípios. Então a maçonaria é isso. E ela vem para completar mais uma vez aquilo que eu queria, que era uma família. Aí tu imagina, você pega uma família universal. Universal. Né? Que a maçonaria é um negócio muito bom. Que é uma coisa importante, assim, de deixar claro, para que se entenda, as pessoas estão assistindo a gente, para que se entenda essa questão de universalidade. O maçom aqui é o mesmo maçom aqui no Juazeiro, no CRAD, no Brasil, nos Estados Unidos, é o mesmo. É a mesma coisa. Exatamente. Não muda nada. Mas que bacana. A maçonaria trouxe um quê de completude para você? Sim. Que bacana. E que perdura até hoje. Né? Que ela vem suprindo essa necessidade de estar entre irmãos. Então você diria que a maçonaria, ela foi assim, não vou colocar num grau de importância, mas você diria que ela foi primordial para você? Sim, muito, Jota, muito. Até para a formação mesmo. E para a questão de entender as coisas, né? Entender esses princípios e aplicar na vida da gente. Que bacana. Que bacana. Porque o homem sem princípios, ele não é nada. Concordo. Não é? Você teve uma série de referenciais. Você já me apresentou aqui, já vários aqui. Mas é importante fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. Me diga um referencial social para você. Alguém que é referência social para você. Tanto faz ser no nosso município, fora dele, enfim. Estadual. Não importa. Porque ter representatividade social, Roberto, as pessoas às vezes confundem. Fazer um gesto nobre e registrar na rede social e postar para o povo saber que eu fiz. Sabe? Verdade. Que isso não tem nada a ver. Tem nada a ver, é verdade. Eu conheço homens aqui, eu conheço pessoas, homens e mulheres, que fazem um trabalho social nesse município que ninguém nem sonha que o cara faz. Nem imagina. Eu conheço homens e mulheres nesse município que as pessoas são tão gratas, mas tão gratas, que ninguém nem imagina, nem sonha. Inclusive uma delas, semana atrasada, flagrei, eu passei na hora que acontecia o fato. Né? E eu conhecia bem a pessoa, vi, não atrapalhei, segui viagem, a pessoa me liga depois. Jota, sobre a ação assim, sabe que eu tava fazendo e tal, eu digo, relaxa, eu entendi. Fique tranquilo.
Foi mesmo, cara. Não, é só porque eu não quero que fale, não tem necessidade. Eu digo, tá tudo certo, relaxa, parabéns. Próxima vez me liga que eu quero contribuir com você, pra você fazer mais ainda do que você já faz. Né? Então, me diga um referencial social. Agora eu captei a sua. O Dr. Rembrandt era uma pessoa de referência social. Eu também acho. Nesse sentido, um homem bom, um homem que tinha a simplicidade dentro da grandeza que ele tinha, né? Cara grande, enorme, escritor, poeta, além de ser representante do Ministério Público, cara, escritor, era poeta, né? E mesmo assim ele tinha a simplicidade de conversar com o cara mais simples que tivesse ali no fórum. Eu tive boas aulas com ele. Boas aulas com o Rembrandt. Muito. E fico muito feliz de ter conhecido ele. Uma pessoa que você é grato. Eita, são muitas. Eu acredito. Mas me alenque uma aí. São muitas, cara. São muitas. A minha esposa é uma delas. Você é grato? Muito. Dona Simone. Muito grato a ela. Segurou a barra quando era necessário segurar. Quando era necessário. Segurou a barra nas viradas. Quando eu dizia assim, agora eu vou fazer... reformular. Vamos lá, vamos fazer. As pessoas... eu recebo sempre, né? Não só nas redes sociais, mas eu recebo no dia a dia. Não sei porquê. Mas as pessoas gostam de conversar comigo, me contar, sabe? As dificuldades, os problemas e etc. E eu digo sempre para as pessoas que me procuram, eu digo, olha, você quer saber o que é que um homem precisa para ele conquistar o mundo, trazer o mundo para você, ele lhe dá o mundo, ele só precisa de uma coisa. Aí todo mundo abre a boca e diz a mesma coisa, sexo! Não é? Não. É importante. Não é por aí. É importante. Não deixemos isso de lado, tá? É importante. Mas o que ele precisa é de alguém que esteja ali para dar suporte emocional. Só. Exatamente. Suporte emocional. Precisa de alguém que esteja ali para dar apoio. E isso vale para mulher, isso vale para namorada, isso vale para noiva, isso vale para quem está juntado aqui no Nordeste, ele diz amancebo. Para quem está aqui, para todo mundo. Se você tiver uma mulher do seu lado, que ela lhe dê suporte emocional, que você vai dizer, olha, eu vou mudar isso aqui. Ótimo. E ela olha para você e diz, vá, eu estou contigo. Tô aqui. Vá, olha, vai ser complicado, vai ser difícil, o bicho vai pegar, o arroz vai ser grande, ela olha para você e diz, vá. Andando isso aí, pode ir. Eu tô aqui. É o cara que olha, você olha e diz, olha, é o seu caso, né? Vou mudar de profissão, quero mudar de área. Quero. Vou mudar. E ela diz, Arrocha, vai que eu tô aqui. Entendeu? Velho. Foi exatamente isso. Você vai pra cima, você trito, você quebra, você espedaça, você faz a catraca rodar, vai embora, você cara. Vai. Porque você tem um suporte. Agora, você quer ver a morte. Vou mudar de área. Homem, isso não dá certo, não. De novo. Tu não tem... De novo. Tu não tem mais idade pra isso. Te aquieta. Isso não dá certo. Tu não tá bom no teu canto. Te aquieta, vamos seguir junto. Aí você quebrou o cabo num bocado de pedaço. Mastigou ele ali. Então você quer que o cara cresça. Você quer que o cara ganhe o mundo pra você. Dê suporte emocional. Só. Dê suporte emocional. Deixa ele saber que ele vai conquistar o mundo pra lhe dar. E que você tá ali. Ótimo. Quando ele desanimar, você tá ali. Quando ele esmorecer, você tá ali. Ei, não esmoreça não, vem cá, levante. Porque serão várias vezes. Serão inúmeras as vezes. Desanima. E quando você errar, ela tá ali. Tá ali também. Ei, vem. Vamos lá. Sabe? Você não vai estar bem psicologicamente. E a criatura vai estar lá e dizer, não tem problema, eu tô aqui. Eu não abro de jeito nenhum. Se tiver aqui, se der tudo errado, deu tudo errado, eu mais você. Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu bora. Eu sou a rocha firme. Tô aqui. Se você tiver isso aí, velho, acabou. O mundo é um brinquedo. O mundo é um brinquedo.